Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai fazer a nossa review do capítulo 206 do mangá de Black Clover. Capítulo esse que tá sensacional, tá incrível de verdade, onde a gente vai ver o que vai acontecer após o encontro do Rei Mago com o demônio. Durante o último capítulo, a gente viu que a Sekirê chegou junto ao Lumiere no Palácio das Sombras pra enfrentar aquele demônio. E lá aconteceu o primeiro encontro entre o primeiro Rei Mago e o garoto Asta, que é um grande fã. Vamos ver agora como tudo vai desenrolar após isso. Então não esquece de já deixar o seu gostei aí embaixo e se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se você não for novo e já for inscrito, confere aí embaixo se você continua sendo um inscrito do canal. Por algum motivo o YouTube tá desinscrevendo um monte de gente e eu não sei por que ele tá fazendo isso. Mas agora sim, já ativa o sininho das notificações aí embaixo e sem mais delongas, bora pro vídeo. Enquanto isso, Yami é engolido pela magia do demônio. A gente começa o capítulo com a magia do demônio, a magia do outro mundo, engolindo tudo à sua volta. Nesse momento, então, nós vemos o Capitão Yami e a elfa Charla tentando se defender. A elfa começa a dizer que normalmente ficar mais próximo e pessoal é uma coisa, mas eles precisavam preservar sua magia o máximo possível, senão eles ficariam sem nenhuma. Mesmo assim, pra ela, aquele humano estava perto demais e deveria recuar o mais rápido possível. Yami então brinca com Charla, dizendo que por dentro ela pode até estar diferente, mas continua sendo a mesma princesa Tsum, a princesa dos espinhos. Mesmo assim, deixando as brincadeiras um pouco de lado, ele continua dizendo que é muito bom o fato dela conseguir usar magia de cura. Isso porque sem essa magia o fim com certeza teria chegado. Ele então começa a perguntar pra ela sobre o Lich. Será que o chefão dos elfos estava bem? É então que nesse momento vamos pra fora da proteção de Charla e vemos Lich completamente chocado. O elfo estava espantado com aquilo que estava diante de seus olhos e a gente sabia muito bem o que estava acontecendo. Nesse momento Lich havia se deparado com Asta, Yuno e o elfo Patri lutando juntos, mas o mais impressionante não era aquilo. Os seus antigos companheiros do passado estavam ali, Sekirê e Lumiere chegaram pra ajudar. Nesse momento todos juntos estavam prestes a enfrentar o grande demônio. Os mais poderosos se reuniam no campo de batalha. Black Clover capítulo 206, a reunião que cruza o tempo e o espaço. Não era só Lich que estava completamente confuso com o que estava acontecendo, Asta e Yuno claramente também estavam. O garoto gritalhão então pergunta ao Yuno se aquele realmente era o primeiro Rei Mago, mas antes mesmo de terminar essa questão, Yuno já estava gritando de volta, respondendo que sim, era impressionante. O lendário primeiro Mago Imperador estava ali diante dos dois. E o Asta então fica completamente animado, gritando, uau, é ele mesmo! E depois disso ele fica um pouco confuso, mas como é que ele pode se mover? O que tá acontecendo aqui? Yuno então fica um pouquinho confuso também, dizendo, ei, se acalma, Asta, eu acho que a gente tá vendo coisas. E a gente claramente vê que o meio-elfo tava com o coração acelerado. Enquanto isso, o Patri também tava confuso. Ele grita, o que você... O que? Ele não estava entendendo nada. Lumiere então olha pra eles, ficando bem confuso, enquanto o Sekirê parece que vai começar a explicar tudo. O Asta então, olhando aquela garota por trás, começa a pensar que aquela menina era muito familiar. Sekirê então começa a explicar que aqueles são os cavaleiros mágicos dessa última era. Foram eles que a ajudaram a reunir as gemas mágicas e que protegem o reino de Clover. Mas ela continua dizendo ao príncipe que a prioridade nesse momento era o Lich, que estava voando acima deles. Os dois então começam a voar em direção ao elfo, enquanto o demônio só fica observando aquilo sem fazer nada. Sekirê então começa a explicar que provavelmente a alma de Lich ainda está presa aos efeitos da magia proibida, mesmo após ele ter reencarnado. A alma dele com certeza estava lá dentro, mas ainda não despertou completamente. É então que o primeiro Rei Mago pergunta a ela se eles podem ser capazes de acordá-lo, e Sekirê responde, deixa comigo. Ela então começa a pensar como no passado a sua magia meramente abria e fechava as coisas. Mas isso havia mudado completamente desde que ela conheceu o príncipe e junto a ele começou a explorar sua magia e seus limites. O príncipe era o tipo de gênio que sempre pensava o que a gente pode fazer pra isso ficar ainda melhor. E ele realmente havia feito isso com a magia dela. Agora sua nova magia de selamento era capaz de desfazer qualquer selo. E então Sekirê, com as mãos estendidas em direção a Lich, começa a desfazer o selo que prendia sua alma. Nem mesmo a magia proibida era capaz de passar pela magia de selamento de Sekirê. É então que em apenas um instante vemos a garota completamente concentrada, enquanto o elfo Patri estava impressionado com aquilo. Tudo começava a brilhar e o primeiro Rei Mago se mostrava extremamente emocionado. Ele então nesse momento começa a chamar pelo nome de seu melhor amigo Lich. Uma grande luz despertava e víamos isso especialmente na espada habitadora de demônios que agora brilhava em luz. O Rei Mago Lumiere e a humana Sekirê agora estavam de frente ao elfo Lich que havia acabado de retornar. Sua verdadeira magia que no passado foi corrompida também havia voltado a si. Lich agora realmente parecia ter voltado à vida. Naquele tempo eu não pude dizer o que eu realmente queria, mas agora eu finalmente posso. Muito obrigado, meu amigo Lumiere.
Nós vemos a mais pura felicidade e emoção no olhar de Lich. Ele realmente havia voltado à vida e ele realmente tinha todas as memórias de seu passado. Ele que sempre confiou em seu amigo soube que fez a escolha certa em confiar seu futuro nas mãos de Lumiere. O príncipe que futuramente se tornou o primeiro rei mago fez tudo por sua amizade. E nesse momento, depois de 500 anos, o grande encontro finalmente aconteceu. Lumiere, Lich e Sekirei estavam frente a frente mais uma vez e agora lutariam lado a lado. Nesse momento, o demônio começa sarcasticamente a observar aqueles mortais. Ele então, com um sorriso no rosto, diz que aquela era uma reunião muito tocante. Há 500 anos atrás, eles tiveram uma despedida muito trágica, mas agora estão os dois finalmente aqui. Então ele diz que agora poderá finalmente dar um funeral digno aos dois. Nesse momento, então, os três vão em direção à rocha onde está Asta e Yuno. Todos estavam flutuando acima da magia destrutiva do demônio. Nesse momento, Patri fica emocionado ao rever o seu amigo chamando Lich pelo nome. E então Lich o responde enquanto se aproximava dele: Patri, eu vi tudo das profundezas do repouso da minha alma. E o elfo Patri fica sem palavras e envergonhado em frente ao seu amigo. Mas Lich não deixa falar e segue dizendo que 500 anos atrás, todos eles caíram na armadilha do maligno demônio. Em meio ao desespero, ele mesmo havia machucado muitas pessoas inocentes. E foi seu amigo Lumiere que o impediu de fazer mais mal ainda ao mundo. Lich então, nesse momento, para de falar e começa a pensar em suas ações. Por fim, ele diz que assim como ele, Patri, independente da forma que assumiu, também houveram ao seu lado aqueles que o impediram de continuar fazendo o mal. Nesse momento, enquanto Patri estava praticamente chorando, Lich segue dizendo que em sua cabeça ele havia usado sua lâmina para fazer o bem. Ele acreditava que estava seguindo o lado da justiça. Mas ele não pode esquecer que para aqueles que sofreram nas mãos de sua lâmina, o elfo havia cometido os crimes mais hediondos possíveis. Lich e Patri deveriam entender isso. Mesmo se tudo isso fosse imperdoável, mesmo que ele tenha cometido esse erro, Lich sempre quis o dizer: você, meu amigo, agiu bem. Os dois então se abraçam e Patri cai em lágrimas nos braços de seu amigo Lich. Ele estava completamente desesperado e arrependido de suas ações. Lich agora erguia sua espada e dizia que tudo o que podiam fazer nesse momento eram não ficar presos aos erros do passado e impedir que mais tragédias voltassem a acontecer. Agora eles precisavam resolver tudo. A batalha de 500 anos deveria acabar de uma vez por todas. De longe, ouvindo todo aquele discurso, o demônio começa a sorrir. Ele estava gargalhando enquanto dizia que era isso mesmo. Aquele monstro dizia que iria tomar todos esses ínfimos e inúteis sentimentos e engolir todos eles. Todos seriam consumidos pela sua magia do outro mundo. E nesse momento, sim, toda a magia do demônio estava crescendo em uma grande onda. O demônio, nesse momento, havia atacado a todos. Mas é então que em um instante, vemos algumas magias sendo preparadas. Aquela era a magia de luz, Manazone, luz do amor. E o Rei Mago estava prestes a acabar com o ataque do demônio junto ao seu amigo Lich, que agora estava usando a Tsurugi Mahou, magia de espada, flash da origem, multigolpes. Os dois guerreiros do passado usaram uma magia conjunta, e aquilo lançou diversos golpes extremamente rápidos que em um instante acabavam com a magia do demônio. Vemos toda a magia do mundo que antes dominava a sala sendo engolida pela grande luz. A presença da magia daqueles dois mostrava todo o seu poder. Asta e Yuno ficaram completamente chocados com o que estava acontecendo, todo aquele poder mágico. Enquanto isso, o demônio dizia que Lich e Lumiere haviam tomado a magia do mundo e depois disso a espalharam. Um usuário das magias proibidas de mais alto nível e uma pessoa que as absorve. Parecia que aqueles dois realmente receberam alguma influência desse mundo, e é nesse instante que Lumiere havia saltado em alta velocidade em direção ao demônio usando sua magia de luz. Ao seu lado, uma enorme espada de luz também havia sido convocada. Ele estava prestes a dar o ataque final ao monstro. E nesse instante ele arremessa aquela arma de luz gigante em direção àquele temível ser. E o demônio então desvia daquilo, achando que realmente teria a vitória. Lich então surgira atrás daquele monstro, prestes a rebater a espada de luz. Ele se ergue convocando seu poder mágico e prestes a mandar aquele ataque de volta. Mas no olhar do demônio não víamos muita surpresa e sim um leve sorriso. Aquele monstro parece novamente tentar desviar, mas Lich não deixa aquilo acontecer e o demônio agora sim parece estar temeroso. Os dois estavam lutando em conjunto e aquele monstro não era capaz de pará-los. O demônio pela primeira vez parece ter tomado algum dano, ele havia sido arremessado pra longe. Asta e Yuno, completamente impressionados, gritam que aquilo era incrível. Aqueles dois eram rápidos demais até mesmo para o demônio. Em pensamento, aquele monstro dizia que com ataques tão fortes e rápidos desse jeito, nem mesmo ele conseguia reagir a tempo com sua magia do mundo. Lich e Lumiere estavam voando em alta velocidade enquanto preparavam seu próximo ataque. Nesse instante, o primeiro Rei Mago toma vantagem. Ele consegue por um instante ativar sua magia e enviar a espada de luz em direção ao peito do demônio, cortando ao meio. Vemos então desespero no olhar daquele monstro. Ele realmente havia sido atingido pela primeira vez. Aquilo foi um ataque inesperado que poderia passar até mesmo por cima de sua magia do mundo. Nesse momento, o demônio então parece convocar
invocar uma magia proibida, uma magia do mundo, uma magia demoníaca. Aquilo então fez surgir em sua mão um grande tridente de matéria demoníaca, e com um simples movimento o monstro havia arrancado o braço de Lumiere. O Rei Mago parecia não ter conseguido escapar daquele golpe. O demônio então começa a sorrir e diz que conseguir o ler até esse ponto era extremamente impressionante, mas tinha um limite para o que eles poderiam fazer contra ele. Nesse momento, Lich fica desesperado gritando o nome de seu amigo Lumiere. Essa lança poderia quebrar magia além de consumir tudo que tocasse. Nem mesmo os 3 guerreiros do passado eram capazes de impedir o demônio. Agora que aquele ser já tinha um corpo e um grimório, nada poderia o matar, e a sua vitória agora tinha sido autodeclarada. E é então que nesse instante algo passa por cima do tridente do demônio e o acerta diretamente. Asta havia saltado gritando que até parece, ele iria acabar com ele sim. Nesse momento então vemos que o Yuna viu o arremessado, e então a antimagia tinha sido capaz de cortar o demônio. Aquele monstro estava impressionado e igualmente a ele também estavam Lich, Sekirei e Lumiere. O raio de esperança deles havia surgido, e é assim que acaba o capítulo 206 do mangá de Black Clover. Galera, e agora? Comentam o que vocês acham que pode acontecer pra desenrolar essa batalha épica. Eu espero que vocês tenham curtido o capítulo de hoje e também a nossa review. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham gostado. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!